Baldasso? Isso é mais ou menos o seguinte: eu fiz a minha parte aqui, não faz cacaca aí, Silvio Benfica. Mais ou menos o que ele quis dizer. Que chamada. Tu ouvisse aí, ô Maiká? Eu ouvi, Silvio. Ouvi bem aqui. Eu tô acostumado já com essa turma aqui. Vontade de sair dando porrada em todo mundo. Tu tá de óculos, né? Tá parecendo um intelectual, cara. Eu sou um intelectual, Silvio Benfica. Aí que tu te engana. Tô lembrando do Foguinho no Sala de Redação, Oswaldo Rola. Vocês que são os intelectuais do futebol. Eu sou um intelectual, Silvio Benfica. Aí que tu te engana. É que a cara é de trouxa mesmo. Aí quando eu boto óculos, melhora. É? Não, tô brincando, tô brincando. O Kleber não foi embora hoje, não esse sim é um intelectual. Cara, esse é o intelectual do futebol. Com todo respeito, esse programa aqui, Baldasso, é uma esculhambação. Bah, é uma bagunça. É uma bagunça. É uma bagunça organizada. É. Mas ainda bem que o jornalismo tá organizado. É só esse programa aqui. Pra mim, quanto mais tempo não se falar de Grenal no programa, é melhor, Benfica. Eu acho que esse assunto não morreu ainda. Não, mas então eu posso propor o seguinte: como é sexta-feira, vamos ao Giro dos Stories. Tem bastante. Hoje teve bastante. Eu quero saber da Cris Bart, da Renatinha, da Gaúcha, do Calvin, vocalista do Tequila Baby. Quem mais? Do Túlio Milman, não pode faltar. Por aí, o caminho é esse. Bah, tu não citou um que eu siga. Não, tu não segue nenhum desses. Tu tá sendo um cara que tá caminhando paralelamente à cultura gaúcha e o que ela tem de mais importante. Posso sugerir um? Hugo Larroque. Hugo Larroque. Tem que ser seguido também, tem toda a razão. 100% algodão. Isso aí é uma manobra, do Baldasso para não falar do Grenal. Tá? Bom, vamos seguir nesse assunto. Manobra do Baldasso é a cortina de fumaça. Kleber, eu tô vendo aqui no meu computador, em 2 quadros, um mais ampliado e um menor, do tamanho do quadro do Baldasso e do Maiká, a direção do programa. E o Kleber não aparece. Cara, para onde o mundo caminha, cara? Mas, cara, vocês tinham que ter conhecimento, Fabiano, do circuito interno, né? O que é a figura do nosso diretor e as mensagens que ele manda no grupo, né? Cara, o Júnior B, quando ele nasceu, o Kleber Grabowska já era o maior plantão de estúdio do Brasil. Aí hoje ele tira o Kleber da imagem e fica ele na imagem. Na verdade, não é uma escolha dele, né? Mas vamos completar o giro dos stories. Quem está em evidência nesta sexta-feira, hein? Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Tá em evidência o Grenal de quarta-feira, que o Baldasso tá conseguindo fugir do assunto. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Está faltando no Rio Grande do Sul um site de fofocas, um Léo Dias gaúcho, para falar da vida pessoal das figuras públicas gaúchas. Tu sabe que eu estava pensando nisso hoje de manhã, cara? Porque a gente lá no centro do país é assim, ó, aflora um programa de fofoca, né? Tudo que é canto tem programa de fofoca. E tem os especialistas em fofoca, onde o rei deles é o Léo Dias, esse aí. E a gente não tem ninguém assim com esse perfil. Não tem, cara. O que tá acontecendo? Eu quero saber se o Luciano Potter, como é que tá o casamento do Luciano Potter. Eu quero saber como é que tá a vida amorosa do Baldasso. É isso que o Rio Grande do Sul precisa, fofoca. Tal pessoa terminou um relacionamento por traição. Isso que nós precisamos saber. Cara, esse estado parou no tempo. Não, só um pouquinho. Qualquer coisa que se faça aqui dura 3 semanas. Vamos chamar as personalidades artísticas do Rio Grande do Sul. Aí faz o Borghettini, que não atende nunca, o Humberto Gessinger, que sempre está fora, e o Zé Vitor Cassiel. Depois começam os caras de sempre. Aí tá, o Silvio Benfica, tu pode participar, Fabiano? O nosso mundo é muito pequeno, cara. Aí o Fabiano quer repercussão sobre o casamento de fulano de tal, não sei o quê. Cara, aí quando tu é ficção isso aí.
Aí, quando tu é convidado no dia, tu já sabe que foi o que restou para quem está organizando. Aí o Potter teve que dar palestra na Unisc, teve que ir para Santa Cruz. É assim que funciona. Cara, esse programa fala de todo mundo. E sabe por que eu quero, ô Maiká? Sabe por que eu quero alguém falando de fofoca aqui? Eu quero que alguém escreva hoje que ontem, depois de tanto tempo, eu fui pra rua. Eu tive que resolver um problema, uma questão na rua. Silvio Benfica. Foi movimentar os milhões. Silvio Benfica, grupo de risco, sai da quarentena e passa recado ruim para a sociedade. Pois é, mas ninguém vai falar isso. Olha, eu tô frustrado, cara. Eu vou embora, tá? Tchau pra vocês, larguei esse programa aqui. Não vou... Eu vou dizer uma coisa pra você. Eu fui pra rua em abril do ano passado, ninguém falou nada, cara. Faz um ano. Mas então, Júnior Maiká, tu que tá louco para falar de Grenal, ou me enlouqueceu, hoje eu tava vendo de novo o vídeo do D'Alessandro, porque eu não lembrava dos detalhes, né? Mas o D'Alessandro dizia pro Luciano Oxman, o presidente da federação, deixa de ser parcial! Deixa de ser parcial! Deixa de ser parcial, cara! Um palavrão. Eu não sei por quê. Palavrão, cara. Nós sabemos que não sei o quê, uma coisa assim. Onde é que vai parar isto, ô Baldasso, ô Maiká? O Baldasso que responde aí, eu não tenho nada a ver com isso aí. Eu passei ontem tentando descobrir do que se tratava, né? Porque foi uma reação muito forte. Não que ser uma reação muito forte do D'Alessandro signifique que é algo importante, porque o D'Alessandro, quando perde Grenal, ele sai xingando até a mãe, nós sabemos disso. Mas eu descobri o motivo. O vestiário do Inter não é o Inter todo, a direção não pensa dessa forma. Mas o contexto do vestiário do Internacional entende que quando o prefeito Marquesan vetou o Beira-Rio para o Grenal, o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman, não fez nada para mudar. Não fez um movimento e fez questão que o jogo fosse em Caxias do Sul. Essa é a bronca do Cudê e do D'Alessandro. Mas que vestiário, Baldasso? Os caras nem sabem o que acontece no mundo. Os jogadores são tudo alheio à realidade. Mas que vestiário? Para com isso. Mas eu acho que o Baldasso, quando fala em vestiário, daqui a pouco é comissão técnica. Mas isso aí se veio da direção, que se envolve com isso. Não veio. Não, cara. No vestiário não tem isso. Eu vou te dizer mais. Tu acha que o Cudê sabe? Tu acha que o Cudê sabe que é o prefeito de Porto Alegre? Não, o que o Cudê e o D'Alessandro sabem é o seguinte: eles ficaram enlouquecidos que o Grenal saiu do Beira-Rio. Eles não queriam isso. Mas a direção do Inter nem gostou desse episódio. A direção do Inter está caminhando alinhada com a Federação Gaúcha de Futebol. Eu vou dizer mais: os dois vão ser denunciados pelo Tribunal de Justiça Desportiva e os dois vão ser julgados e provavelmente condenados. O Inter seguindo adiante no gauchão, os dois vão ficar fora em algum momento. Não, mas será que o D'Alessandro vai revelar aquilo que ele guardou? Nós sabemos que não sei o quê. Sabe? Será que ele vai? O D'Alessandro o D'Alessandro não revelou porque ele foi embora aquele ano também. Ele tem que revelar aquilo lá que ele prometeu. Tu sabe o que ele está querendo dizer com o nós sabemos por quê pro Luciano Oxman, né? Sim. É que o Luciano Oxman é gremista. É isso. E outra coisa, no dia que o prefeito cancelou os jogos em Porto Alegre, né, sabendo que o próximo jogo seria o Grenal em Beira-Rio, no Beira-Rio circulou uma foto de uma bandeira do Grêmio na prefeitura, alguma coisa assim. Mas o detalhe dessa história toda é que o D'Alessandro principalmente, e o Cudê também, a direção numa saia justa, né? Porque o Internacional tem que ter uma janela aberta nessa negociação com a Federação Gaúcha, e sabe que a Federação Gaúcha não é ela que determina que não tenha jogo em Porto Alegre. A Federação Gaúcha há muito tempo está conversando com o governo do estado, principalmente, quando se dizia que não ia ter gauchão, que não tinha como fazer gauchão, se montou um protocolo e o Luciano Oxman convenceu o governo, né, que pelo que me parece, quando diz que futebol não é prioridade, que era importante fazer o Campeonato Gaúcho. Então, acho que o Luciano Oxman tem um papel preponderante para a realização do gauchão, só que as coisas não saíram como o presidente quer, né? Eu só queria dizer o seguinte: daqui 10 dias, nós possivelmente tenhamos um Grenal decidindo o segundo turno do Campeonato Gaúcho, que possivelmente estará marcado para a Arena, né? E Porto Alegre está vetada. Se o prefeito Nelson Marquesan entender às vésperas do Grenal que agora sim Porto Alegre pode receber um jogo, eu sugiro que ele o faça na arquibancada, na geral do Grêmio, pulando junto com a galera, porque aí vai ficar pelo menos mais coerente.
Mas, Baldasso, e se o Grenal for na Arena? É para ser, mas é para ser na Arena. Pois é, aí fica essa saia justa. Tu vai liberar em Porto Alegre e não liberou antes, sendo que a situação é praticamente a mesma. Tu tá dizendo que o Marquesan é gremista? Não, ele é gremista. Ele é gremista. Eu só espero que isso não esteja influenciando suas decisões. Nós saberemos quando acontecer o Grenal da decisão do turno, que não deve ser em Porto Alegre, porque se for na Arena é porque o gremismo está funcionando. Temos aí uma possível saia justa para o prefeito de Porto Alegre, que deve decretar medidas mais restritivas para a cidade nesta sexta-feira, Júnior Maicá. A prefeitura, por exemplo, estuda, entre outros pontos, restringir a circulação de veículos. O Alegrete... Mas os empresários aceitaram isso, Silvio? Porque teve uma reunião aí com os empresários, aí não vamos fazer o lockdown, que os empresários acham que não vai funcionar. É que o Maicá, já vai falar, Maicá, é que os anos dourados para prefeitos e governadores, para o prefeito de Porto Alegre, por exemplo, o governador do estado, Eduardo Leite, os anos dourados já passaram. Foi no início, quando o trabalho realmente foi muito bem feito. E foi o Kleber que deu como referência a data de 12 de maio, né, Kleber? Dia das Mães? Que ali começou aquele negócio, abre e fecha. Tanto que hoje eles estão falando menos, porque era quase que uma live diária para falar das providências que estavam sendo saudadas em todo o país, inclusive. E esta saia justa pegou claramente agora no prefeito, ou nos prefeitos, porque a manifestação pelas cidades do estado, hoje tinha uma em Novo Hamburgo, se não me engano, de comerciantes, cara, pressionando para abrir os seus negócios. Quer dizer... lá atrás, quando tínhamos um mês, por exemplo, de paralisação, uma coisa, 4 meses depois é muito tempo, e essa condição não foi bem feita. E agora, Maicá, está aí o Marquesan acenando com essa possibilidade. Pois é, e Silvio, o Alegrete, por exemplo, parece que vai adotar o lockdown no final de semana, né? Um toque de recolher aí, de sexta à noite a segunda de manhã, fechar tudo, né? Para tentar evitar. Dizem que esses fechamentos parciais, os resultados são parciais, né? Como não adianta fechar nada no final de semana e segunda-feira vai todo mundo com sede ao pote indo pra rua. Então, não tem... a minha opinião é que ou faz o lockdown no estilo como foi feito na Europa, não é nem estilo, né? O lockdown é isso, é o fechamento total de tudo. Não é nenhuma questão de negociação. Lockdown brasileiro. Lockdown brasileiro liberado para pagode. Mas já teve aqui em Belém, por exemplo, no Pará, teve um lockdown parcial, né, um toque de recolher, alguma coisa assim. Isso não funciona. Então, precisa chegar a um consenso. Se a gente vai realmente parar por um período, né, que eu acho que vai ser inevitável, porque as UTIs estão chegando à sua capacidade limite, o contágio não para. A gente se acostumou a ver 1.000 pessoas morrendo por dia de coronavírus e está acontecendo. A gente chegou ao absurdo do governo federal não informar o número de mortos por dia, né? Então, assim, ou se discute isso, ou abre para todo mundo. E aí, né, anota o nome de cada um direitinho ali, quem foi a favor de sair pra rua, quem foi a favor de abrir tudo, quem foi contra o lockdown. E aí, no futuro, a gente cobra dessas pessoas. Porque, assim, cientificamente... vai continuar morrendo, porque não foi respeitado, não foi feito o isolamento social da maneira correta até hoje, e agora a gente entende que o comércio, que os empresários, está todo mundo apavorado, e realmente é uma situação muito séria, muito grave, né? Mas isso, na minha opinião, é responsabilidade do governo. O governo tinha que ter trabalhado melhor a questão da pandemia e o socorro às empresas, né? E agora se transfere, como sempre no Brasil, se transfere uma responsabilidade para a população. Aí agora o que as pessoas, que se pede hoje? Que o funcionário, que o empresário, que o cidadão comum, que o funcionário, o atendente de loja, que trabalha numa fábrica, pegue um ônibus cheio de gente, vá trabalhar, volte, né? Estoura no povo como sempre. Então, o momento é esse. Precisa se tomar uma decisão, acho que conjunta. Esse negócio de, na minha opinião, separar áreas do Estado não funciona pra mim, ou é todo mundo junto, ou é todo mundo fora, e aí resolver isso. Ou abrir tudo de uma vez e deixar todo mundo morrer. Assim, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. O lockdown, se fosse feito da maneira efetiva lá atrás,
haveria a adesão da população. Um lockdown hoje teria a indignação maciça da população. Seria a morte política de quem o fizesse. É uma escolha. 4 meses com restrições que tornaram a vida das pessoas bem mais difíceis economicamente. E depois disso, estabelecer um lockdown, a sociedade não aceitaria. Eu acho que o prefeito pode fazer, tem autonomia para isso, mas seria a definitiva morte política do prefeito de Porto Alegre. Por falar em prefeito de Porto Alegre, eu quero voltar ao assunto, então, Grenal, porque o Baldasso tocou num ponto correto aí, realmente. O prefeito de Porto Alegre impediu o Grenal no Beira-Rio, mas daqui a quantos dias, Maicá? Seria no meio sem ser no próximo final de semana, no meio da outra semana. No meio da outra semana. Não vai ser. Por quê, Kleber? Não vai ser o quê? Não vai terminar a fase de classificação. O Grenal vai ficar para meio do brasileiro. Ah, bom, essa também é uma possibilidade, daqui a pouco parar o campeonato. Mas, supondo que o campeonato continue, nós temos mais 2 rodadas, ou estou enganado? Ou 3 nesta mais fase? 2 na fase classificatória. 2 para terminar e 2 para terminar a fase de classificação e 2 para terminar o turno. Ah, sim. Então, para terminar o turno, digamos que para dar Grenal no fim do turno, a dupla Grenal ainda precisa passar por uma eliminatória, né? De um jogo. Isso, semifinal. Se cada um deles a ganhar o semifinal seu, é um o jogo seu ou grupo. 2, meio Kleber? Não, acho que é um. É tudo é um só. É um. Então, muito bem. Então, a gente tem a possibilidade de um Grenal, digamos, daqui uns 12 dias, mais ou menos, o Baldasso. E se tivermos Grenal, onde o prefeito Marquesan vai colocar esse Grenal? Porque ele vai ser importante, ele vai ser consultado, porque até lá a coisa estará assim ou pior ainda. Até lá, e se sair o Grenal, ele necessariamente vai passar por ele a decisão de onde será o Grenal, que em princípio, pela situação atual do campeonato, marca para a Arena, em função de que o Grêmio está com mais números de pontos do que o Internacional. Saiu a tabela aqui, Silvio. Pois não, Kleber? Tabela da 5ª rodada. Vamos ver se tem novidade aqui. Eu vou ler ao vivo aqui, tá? 7 da noite, Esportivo Inter, sábado, Montanha dos Vinhedos, confirmado, não muda. 11 da manhã, domingo, Grêmio Ipiranga CT, Hélio Dourado em Eldorado do Sul. 11 da manhã, São José e Novo Hamburgo, na Montanha dos Vinhedos, em Bento. Muda só o horário, né? O lugar é o mesmo. O Brasil vai jogar em Lajeado, às 4 da tarde, com o Juventude. O Caxias enfrenta o Pelotas, 4 da tarde, no Centenário. Olha o Pelotas em campo, hein? E o Brasil também, tu falou antes ali. Mas quem tava isolado era o Pelotas, né? É verdade. 14 dias não podia jogar. E 7 da noite, Cristo Rei, Aimoré e São Luís. Então tem jogo em Caxias, tem jogo em São Leopoldo. O Brasil, aliás, o Pelotas está de volta, o Brasil estreia e tem mudança no jogo do São José, em horário, e o Grêmio joga em Eldorado. E na rodada seguinte, que é a última da fase classificatória, o Inter é mandante contra o Aimoré. O Inter tentou, Caxias do Sul está fora, não pode mais. O Inter tentou o CT de Alvorada, a Prefeitura de Alvorada vetou. Essa é a informação inicial. O Inter está, neste momento, conversando com 2 cidades, com Lajeado e com Santa Cruz do Sul, onde, nos Plátanos, nesta manhã, chegou a ser feita uma vistoria pela comissão técnica do Inter. Mas seria os Plátanos ou estádio da Avenida? Não, nos eucaliptos. Eu sei que é Santa Cruz do Sul. É o eucalipto. Pela questão do gramado, seria, eu acho, o estádio da Avenida. É, isso aí. Por que não pede emprestado o CT de Eldorado? Eu ia oferecer agora, nós estamos à disposição aí, Baldasso. Se precisar, aí a gente empresta o CT de Eldorado. Não, muito obrigado, eu prefiro jogar no pátio da minha casa. Ô, guri, definitivo, pelo amor, com os vizinhos. Silvio! Isso aí é a vingança do show do Metallica. É isso aí. Ô Silvio, queria só sugerir uma pauta rapidinho aqui. Vamos falar do Grenal de quarta-feira um pouquinho? Não, Maicá, eu não tenho nada mais para dizer. Eu não tenho mais nada a dizer sobre o Grenal, porque o meu melhor jogador disse que faz parte perder Grenal. Então faz parte perder Grenal. Ó, viu? Valeu a pena. Comentarista que precisa de um terceiro dia depois do Grenal para ainda comentar o Grenal é porque não teve competência para esgotar. Isso aí. Mas eu não tenho mais nada pra falar do Grenal. Já falei tudo, inclusive quero dizer a todo mundo que se inscreva lá no meu canal no YouTube, que lá tem todos os comentários do Grenal. Eu queria que o Baldasso falasse um pouquinho do Grenal. Ah, mas cara... O negócio de se inscreva no meu canal do YouTube, isso aqui não é permitido nesse programa. Tá? Como não? Isso. Não, aqui não. Aqui não tem esse jabá, esse negócio aí não tem. A menos que pague o apresentador. Desculpa, chefe. Aliás, eu tenho. Como aconteceu? Aliás, eu tenho um breaking news aqui. Não sei se posso soltar. Opa, tem. Posso soltar? Tá na tela? Tá na tela.
Tá aí, ó. Opa! Aí, Tá aí, ó. Tá na tela. Tá na tela aí, confirmado. Que talento! Vocês ficam falando que o Léo Dias tá desligado, ele tá sempre ligado, 220 volts. Essa eu vou fotografar aqui, por favor. Eu preciso fazer. Cara, o cara que fez isso é muito bom. É o que vocês ficam falando mal, que ele aparece aí nos bastidores, é isso aí, ó. É pra isso aí ele vai bem. Mas isso aí é o seguinte, ó. Isso aí é mais porque aqui é Colorado, tá? O diretor do programa. Então isso aí é mais uma manobra dele com o Baldasso pra tirar o foco do Grenal de quarta-feira. Pois é, tá tudo. Mas eu vou fazer o teu lado agora, Maicá. E agora, não falando especificamente do Grenal de quarta, mas usando o Grenal de quarta como desdobramento. Há pouco eu falei que daqui uns 12 dias a gente pode ter um outro Grenal. E aí a gente falamos sobre a saia justa em que estará metido o prefeito da cidade, especialmente se o Grenal for na arena, o que vai fazer o prefeito da cidade. Mas haverá mais alguém pressionado num Grenal daqui a 12 dias. Incrível, isso é incrível, o Baldasso, porque o futebol recém voltou, mas isso acontece. Chama-se Eduardo Cudê, que jogou 3 Grenais, empatou 1, perdeu 2, e que foi criticado. E eu insisto, não dá para fazer terra arrasada. Para mim, as ideias são legais. Sempre precisa de ajustes. Talvez o uso de mais garotos da base. É preciso ter também esse tipo de coragem para investir aí. Mas, de qualquer maneira, saiu criticado. Daqui a 12 dias, ele estará, se ocorrer Grenal, numa pressão extraordinária. O Grenal é uma instituição à parte. O trabalho do Cudê no Internacional é bom, mas esta instituição à parte coloca o Cudê na berlinda, não com possibilidade de perder emprego, mas com possibilidade de ter a sua imagem muito arranhada com a torcida do Inter. Ele jogou 3 Grenais e perdeu 2. Não há mais paciência. Ele tem obrigação de ganhar o próximo Grenal. E digo mais, o Guerreiro tem obrigação de ir muito bem no próximo Grenal. O Edenilson tem obrigação de mostrar que ele não acha, que disse da boca para fora que perder Grenal faz parte. O D'Alessandro tem que mostrar que o Grenal não passou a ser para ele um jogo para fazer faniquito, que é só o que acontece nos últimos Grenais. Ele tem que decidir Grenal também. Para todo mundo, Benfica. Para todo mundo é obrigação, vão ser colocados todos contra a parede no próximo Grenal. Kleber, quero tua opinião a respeito disso, Kleber. O Baldasso, ele não poupou ninguém, né? Isso mostra que tem muita gente que ficou devendo no Clássico Grenal, né? O Edenilson, eu acho que tecnicamente foi bem no Grenal. Acho que o Internacional, quando teve algum lampejo de criatividade, passou pela movimentação do Edenilson, principalmente no começo do segundo tempo. O Edenilson, ele deu uma deslizada no pós-jogo, né? E acho que o Lomba, né? São os 2 nomes que se salvam do Grenal. O resto o Patrick entrou bem. É verdade. Mas entrou tarde, Fabiano, entrou tarde, né? Eu acho que pouca gente se salvou do Grenal, e isso mancha muito aquilo que o Cudê vinha fazendo e vinha se afirmando, né? O modelo de jogo do Cudê é uma coisa que estava entusiasmando a torcida do Internacional, mas eu vou dar um desconto, assim, ó, não tenho nada a ver com a grenalização, mas se a gente for analisar os Grenais, até esse Grenal tem uma desculpa. Tem uma desculpa que é recomeço, mas a gente esperava um pouquinho mais do Internacional. O Internacional, nem na hora de dar uma pressão, conseguiu dar um calor no Grêmio nos 20 minutos finais. O primeiro Grenal, o Musto, né, já atrapalhou o que estava mal começado, porque o primeiro tempo foi de amplo domínio do Grêmio, e o Grêmio só não fez 2-0 por detalhe de impedimento, né? O segundo tempo foi um segundo tempo de recuperação, e ali acho que a torcida do Internacional gostou do entendimento do jogo que o Cudê teve naquele Grenal, e o segundo Grenal foi talvez o melhor Grenal do Inter nos últimos tempos, né? E avalizando justamente aquele crescimento do Inter. Esse aí dá para dar um desconto por causa da longa parada de 4 meses. Então, para todo o Grenal tem uma explicação. Só que a torcida do Internacional está de saco cheio de explicação, né? A torcida do Internacional quer resultado, quer vitória, não aguenta mais ser micada a cada clássico, né? Essa rotina de derrota faz muito mal para a falta de confiança do time do Internacional. O Kleber, o ponto é exatamente este. Acabou a paciência. Nenhuma argumentação vai mais convencer nenhum colorado sobre não conseguir vencer Grenal. Acabou. Não há mais justificativo. A torcida do Inter exige a retomada
de um processo que o Internacional é protagonista em Grenal. Não pode mais acontecer o que está acontecendo. Deixa eu dividir com vocês uma coisa, Benfica. Tu que está bastante atento sempre à questão do aproveitamento dos guris. Tá, mas em seguida eu quero o Maiká também falando sobre ele. Ele que propôs que a gente falasse. Não, então vamos lá. Grenal. Depois eu venho com outro assunto, então. Então tá. Vai, Maiká. Silvio, aqui, ó, homenagem pra ti, ó. Um papo no bar, um cafezinho. Tô só ouvindo o Baldasso brabo aqui, não tem nada pra dizer. Sacanagem. Eu só queria ouvir o Baldasso hoje. Não, tô brincando. O Baldasso tem razão, eu gosto desse Baldasso aí. Eu gosto desse Baldasso. Baldasso realista, faca na bota. Eu prefiro o outro, eu prefiro o Baldasso louco. Porque o pica-pau antigo... Ele gosta de ti, Baldasso, quando o Inter perde o Grenal, que tu é incisivo, aí ele tá gostando. Quando o Grêmio tomou 5 do Flamengo, ele me odiava. Né? Eu não fui dormir, me recolhi. Mas não, sem ódio. Eu acho assim, Silvio, a questão do Inter, falando agora sem brincadeira, começa a pesar muita coisa, né? E eu falo, assim, de alguém que viveu isso há um tempo atrás, há um tempo, né? Que assim, mesmo que as decisões sejam pensadas, sejam tomadas para o melhor, chega uma hora que rola um destrambelhamento, assim, no clube. Aí alguém diz assim, não, tem que gastar mais, gasta mais dinheiro, contrata mais jogador, traz fulano, traz não sei o quê, enche de jogador, aí muda o discurso, fala de outro jeito com a imprensa. Assim, ó, o que tá faltando pro Inter agora é baixar a cabeça, aguentar que a situação tá realmente difícil, né? Que tá complicada nesse quesito Grenal, que teve aquela paulada que tomou, que eu acho que até não esperava na final da Copa do Brasil, né? Contra o Atlético Paranaense. Eu acho que o Inter não esperava tanta dificuldade, assim, de um Atlético Paranaense que, cara, era um time realmente muito forte, né? Tinha o Bruno Guimarães, que, porra, esse aí é craque mesmo, tá lá já voando na França. E assim, gera muita expectativa, né? Essa ânsia de ganhar o Grenal, ânsia de ganhar um título, começa a embaralhar muito os pensamentos, né? Então eu acho que tá faltando, assim, calma, tá faltando apaziguar a situação no Inter. Eu acho que o que o Kudê e o D'Alessandro fizeram é pior, não ajuda, né? Dá mais sinais de destempero, mais sinais de que não sabem o que estão fazendo, né? Acho que o Marcelo Medeiros foi muito mal, foi um dos maiores responsáveis pela repercussão pós-Grenal, né? Foi muito mal nas suas declarações. Mas, Maiká, uma trégua, um apaziguamento, se é que existe essa palavra, interna, ela é importante, mas ela depende fundamentalmente do resultado no campo. Não, mas eu não digo nem de forma interna. Eu acho que mais no trabalho, Silvio. Entende? Sim, mas por mais correto que seja o trabalho, depende do resultado dentro de campo. Vou lembrar, o Romildo Bolzan... Se o resultado é ruim, deu. O presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, quando assumiu, vocês lembram? Que tava o Filipão ainda, em 2015. O Filipão ficou brabo, deixou o banco de reservas antes do final do jogo contra o Veranópolis. Aliás, uma atitude, né, muito feia do Filipão. Mas o Romildo Bolzan teve coluna do Davi Coimbra dizendo, caminha para ser o pior presidente da história do Grêmio. E o que o Gordinho dizia? Nós vamos baixar a cabeça, nós vamos pagar a conta, matar no peito e segurar o rojão. Porque gastamos... O Davi diz hoje. Porque... não sei. Deve elogiar, né? Mas assim, foi o que aconteceu, não foi? E claro que o futebol tem suas nuances também. Foi, Maiká. Ele acertou na mosca ao trazer o Roger, né? Maiká, foi. Sim. Mas sempre é bom lembrar que do outro lado, em 2015, o Inter foi eliminado da Libertadores, passou a viver uma crise, o Diego Aguirre mas no começo... Foi demitido, veio o 5-0 do Grêmio, em 2016 veio o 5-0 que o Grêmio fez, em 2016 o rebaixamento do Inter. Quer dizer, se o outro lado ajuda, bom, tu encontra um modo de enfrentar. Mas olha a situação do Internacional. Mas até então, Silvio... Na relação com o Grêmio. Mas até então, até o Inter cair pro Tigres... na semifinal da Libertadores, naquela época a Libertadores era no meio do ano ainda, foi um pavor. Nós comemoramos aqui, nós fizemos um churrasco, comemoramos a eliminação do Inter. Porque tava todo mundo... A angústia durou 4 ou 5 meses. Ok, mas é que assim, aí o que eu te digo, tem algumas coisas ali que o futebol traz. Por exemplo, o Romildo tentou o Doriva e o Cristóvão Borges. Vocês lembram quando o Filipão saiu? Sim. Veio o Roger, e o Roger em 2, 3 meses mudou a cara do Grêmio. Então tem história do Grêmio. Então tem isso, sabe? O futebol tem essas também. A gente sabe. Eu não sei se foi sorte, não sei se foi análise. Enfim, acontece. E aí tem a decisão errada do Inter de demitir o Aguirre também. Na minha opinião,
foi equivocada naquele momento. Mas assim, e aí, claro, tem uma virada imensa na história aí, na história recente do nosso futebol. Mas eu acho que tá faltando isso pro Inter, Silvio. Acho que tá faltando assim, baixa a cabeça, assume que o momento não é bom, assume, né, lambe as feridas, como diz o Tite, trabalha, investe na base. Olha o que o Grêmio fez. Olha quantos jogadores a gente já falou aqui que o Grêmio vendeu. O Grêmio faturou 300 milhões de reais com venda de jogador. Os 3 jogadores principais do Grêmio no Grenal eram da base. Bom, mas aí é o seguinte, aí nós estamos entrando na questão da base que seria referida pelo Baldasso. Não é assim, ô Baldasso? Porque eu quero colocar para vocês, para essa análise, o time do Internacional que eu estou projetando para o jogo de amanhã contra o Esportivo em Bento Gonçalves, que é um time alternativo, sem aqueles que começaram o Clássico Grenal. Para a gente analisar, porque eu quero essa gurizada jogando, não só no time alternativo, eu quero eles aparecendo, por isso é muito importante ver em campo amanhã. O time que eu estou projetando, o Danilo Fernandes no gol, o Rodinei na lateral direita, a zaga do Zé Gabriel e do Matheus Jussa e o Léo Borges na lateral esquerda, até porque o Wendel está com uma fascite plantar. Bruno Fux já pode voltar, hein? Eu não sei se volta agora. Esse eu acho que... O Galhardo eu acho que volta amanhã. O Bruno Fux talvez segure um pouco mais. Não sei. Do meio para frente, o que eu acho que vai ser o meio campo? Nonato, Lindoso, Praxedes e Patrick. E na frente, o Galhardo, e eu gostaria muito que fosse o Peglo. Muito, mas talvez seja o Potker. Mas eu queria muito que fosse o Peglo. O Peglo tem que jogar logo. Esse é o time que eu estou projetando para amanhã. Em que função tu colocaria o Praxedes? Aí é que tá. Vocês viram onde é que entrou o Praxedes no Grenal, né? No lugar do Edenilson, centralizado. No lugar do Edenilson, e o Edenilson foi para a direita. Então, perfeito. De repente, ali joga o Praxedes. Mas aí onde jogaria o Nonato? Pro lado esquerdo? Ele iria fazer... Não, no caso teria que ser lado direito, porque o Patrick seria lado esquerdo. Mas o técnico do Inter quer ir jogando na função do Edenilson. Mas o Praxedes entrou... Eu acabei criando essa dúvida na minha cabeça, porque no Grenal o Praxedes entrou na do Edenilson, inclusive tirando o Edenilson no lugar dele. Quem seria o Musto? O Lindoso. O Lindoso. Que não sabe fazer a do Musto. Pois é. Então nós temos problemas aí, mas nós temos algumas questões colocadas. Primeiro, o aproveitamento de jogadores. Segundo, parece que a maior atenção estaria no Praxedes, porque esse jogador alto, assim, de qualidade, ele me parece, assim, daqueles jogadores, assim, com condição de pensar o jogo, de olhar por cima, sabe, de fazer esse tipo de movimento. Talvez por isso foi usado nesta função do Edenilson, ainda que não tenha a movimentação do Edenilson, né? O Edenilson é mais elétrico do que ele. Em relação ao Nonato, eu mudei um pouco a minha concepção, Benfica, porque o Nonato, eu imaginei que o Nonato fosse um ficha 1 na volta aí, e o Nonato foi preterido no Grenal, né? O Nonato ficou em Porto Alegre, sem ter nenhuma lesão, sem ter nada, ele ficou em Porto Alegre. E nenhuma explicação. Para mim foi erro isso aí. Mas eu quero ouvir o Kleber sobre tudo isso que o Baldasso colocou, especialmente os jovens jogadores, Kleber. Pois é, tem, eu acho que uma disputa de espaço que começa a ficar evidente entre o Praxedes e o Nonato. Né? E pelo que a gente viu no Grenal, e lógico que aí tem que dar o desconto de banco reduzido, o Praxedes parece ser mais útil, mais versátil e mais entendido dentro da sistemática de jogo do Kudê do que o Nonato. Parece que o Nonato, naquela largada que ele ficou um pouquinho para trás, ele perdeu espaço para o Praxedes. O Praxedes foi ganhando crédito e vencendo etapas. Talvez isso explique o Praxedes, né? Mas a última impressão que a gente tinha do Nonato era muito boa. A gente até projetava a possibilidade do Nonato aparecer no Grenal e ele não fica nem no banco. Eu estava vendo outra situação, o Fabiano Baldassi, em cima desse time que tu montaste aí, e até pedindo para o Peglo jogar. O Peglo é um jogador de lado, ele não é um jogador de meio, né? O Peglo é de lado, mas de algumas, eu sempre vi pelo lado, mas algumas pessoas dizem que ele pode ser jogador de área também. Ele começou no Mundial Sub-17 como titular, acho que até marcou o primeiro gol da seleção brasileira jogando pelo meio, né? Jogando nessas duas posições mais de acabamento, mais próximas da área, e depois ele foi passado para o lado, e é assim que ele se desenha no Internacional. Nesse desenho no Internacional falta o 9 de referência, né? O cara com o perfil parecido com o Guerreiro. Então, nesse ajuste aí de time reserva, time alternativo, jogar no modelo do time titular, tá faltando essa figura. E um outro desenho que pode se fazer é recuar o Potker, né? Mas aí também já é um pouco mais de invenção,
né? É muito mais o Dair Hellman do que Kudê, botar o Potker fazendo um corredor pelo lado direito, né, para manter o Praxedes centralizado no lugar do Edenilson. E a gente, nessa escalação, vai ver aí, né, uma nova zaga. O Zé Gabriel, né, que é um guri que está sendo trabalhado para ser esse zagueiro de saída de bola, e o Matheus Jussa, que foi o... que foi contratado por ser um zagueiro que sabia sair com a bola também. Mas esse time não está confirmado. Essa é uma ideia tua, esse time eu montei. Eu montei isso. Vou dizer uma coisa para vocês, hein, cara. O principal problema imediato para mim do técnico do Internacional, aliás, eu gostaria de ver, hein, o garoto Praxedes nessa função do Edenilson, o Edenilson pelo lado direito e o Bosquilha pelo lado esquerdo. Isso eu gostaria de ver, porque o Edenilson talvez, e isso que ele faz muito bem essa função pelo meio, mas pela direita ele consegue fazer melhor também do que o próprio Marcos Guilherme, que está jogando ali nessa função nesse momento. Agora, com esse suporte aí, Silvio, com esse suporte, o Nonato voou no jogo contra o São José, né? Era o Edenilson fazendo do lado direito, o Nonato centralizado e o Patrick do lado esquerdo. Eu acho que tem o Nonato com o Kudê. Eu acho que tem uma questão pro Praxedes fazer essa função por dentro, que é a intensidade, né? Que o Edenilson trouxe muito pra função. O Kudê, vocês lembram bem, né? Até o esquema dele funcionar, que é esse 4-1-3-2, o Edenilson foi o cara que melhor. Vocês lembram? Fez gol contra o Pelotas, infiltrando pelo lado direito. O Edenilson foi o cara que mais sacou aquela função ali. E o Kudê foi reticente. Ele demorou para se convencer de que teria que tirar o Edenilson dali para fazer algo. E aí usou o Bosquilha, o Marcos Guilherme, né? Só que o Edenilson é um cara. Ele é um cara que na função que ele joga ele é elétrico, né? É de intensidade o tempo todo. E ele tem capacidade para fazer esse vai e vem por dentro também. E o Praxedes é um cara mais, né? Mas o Maiká... Oi. Mas eu não sei se o Inter não está exatamente necessitando disso. De explosão, de dinamismo, de eletricidade pelos lados. No caso, com o Edenilson, que realmente pelo meio jogou muito bem, e o Bosquilha do outro lado. Para mim ainda é o Bosquilha em relação ao Patrick. Uhum. Mas assim, explosão pelos lados e alguém que tenha que pense mais o jogo talvez pelo meio. E se esse que pensa mais o jogo, mesmo não sendo elétrico, como é o Edenilson, puder chegar na frente também, porque para mim é um requisito básico para quem joga nesta função que está sendo respondida pelo Edenilson no momento. Se o Praxedes conseguir fazer isso aí, acho que pode sair alguma coisa interessante. Fala, Kleber. Tem um detalhe, né? Mesmo com esquemas diferentes, né? A gente estava falando no Grenal que o Internacional precisava que alguém que pensasse o jogo como o Jean-Pierre pensa no jogo do Grêmio. Exatamente. Né? Mas é que não tem essa função, né, Clebinho? Não tem, o Inter. Mas isso que eu tô dizendo, com desenhos diferentes, um cara que tem esse papel. Mas aí vai ter uma mudança de paradigma, Silvio, porque o Kudê joga com esse esquema há 1000 anos. Não, eu não sei se é de paradigma. Eu não me lembro do Kudê lá quando nos outros times que ele treinou na Argentina, assim. Se esse meia do meio era um jogador essencialmente elétrico. Eu sabia que ele atacava muito com essa linha de 3, pelos lados, por dentro, evidentemente, com jogadores como o Edenilson, como o Patrick, por exemplo. Eu não sei o meia central como era, mas, na verdade, talvez o Inter esteja precisando do Praxedes, ainda que fosse o centro desta linha de 3, se puder chegar na frente, para ocupar uma função que o Inter está perdendo com o D'Alessandro. O D'Alessandro é reserva no time do Internacional. Sim. E esse jogador, com essa qualidade, é necessária pelo meio para o Internacional. Ainda que ele comece atrás, na linha de 3, podendo chegar na frente. Porque se vocês forem ver, forem prestar atenção no jogo, o Grêmio correu riscos. O Grêmio correu risco na maneira que o Grêmio jogou, né? Porque qual era a alternativa que o Grêmio tinha para conter o meio de campo do Inter? Não era superioridade numérica. O Everton ficou bastante, o Everton não é tanto da recomposição, o Alisson se doou bastante. Teve até uma hora no segundo tempo que o Renato fez as 2 últimas mexidas ali, que ele tirou o Everton, o Jean-Pierre, e o Alisson deu uma olhada pra ver se não era ele que saía, porque 4 meses parado ele correu o jogo inteiro. E eu sei que o torcedor gremista tem uma bronca com o Alisson, né, que ele não é tão ofensivo quanto o Everton, né? Primeiro que a função dele é do lado esquerdo, onde ele estourou no Cruzeiro. Mas a parte dele tática é muito importante. Mas assim, o Baldasso,
o Grêmio correu riscos. E se vocês perceberem, aquela jogada de fundo do D'Alessandro, é que assim, o D'Alessandro foi muito mal no jogo. O Inter foi muito mal no jogo. Porque o lado direito... Eu não acho que ele tem ido mal, eu acho que ele foi a solução do Inter enquanto esteve em campo, que tá errado. Ele era a solução de intensidade, uma coisa só aconteceu por ele quando o Inter esteve em campo. Porque se tu for ver o lado direito do Inter, tava com o Saravia, o Marcos Guilherme e o D'Alessandro pra cima do Guilherme Guedes. Teve um lance que a gente viu o Maicon correndo pra ajudar a recompor. O Maicon já não tá com as condições físicas ideais. E o Everton... Mas, Maica, eu vou te interromper. O Everton não é um cara de... Pra dizer o seguinte, vai lá. Tem um marco divisório do Grêmio nesse Grenal que eu não consigo entender como os gremistas não têm as claras isso ainda. Aliás, eu consigo entender, porque vocês têm uma idolatria pelo Maicon. Quando o Renato coloca o Darlan, mas não é... cresce o meio-campo do Baldasso, cresce o Matheus Henrique, cresce o time do Grêmio. O Maicon não pode mais ser titular, cara. Baldasso, eu concordo contigo, a questão física do Maicon não coloca ele entre os titulares. Mas ele é o cara que faz a transição do meio pra frente. Ele é o cara que leva o Grêmio pra frente com a bola no chão, entendeu? Porque o Matheus Henrique, se tu for ver, o Matheus Henrique é um cara de drible mais na região dele, a gente viu ele dando os dribles curtos e dando passe, né? O Maicon não, o Maicon é um cara que o Grêmio não, e o Darlan é mais parecido com o Matheus Henrique do que o Maicon, foi o que eu disse pra vocês aquele dia. O Jean-Pierre é um cara mais parecido com o Maicon. Todo mundo acha que o Jean-Pierre vai fazer a função do Luan. O mesmo que o Luan fazia. Eles jogam na mesma posição, mas de características totalmente diferentes. Eu não acho que... Eu acho um desperdício tirar o Jean-Pierre de perto da área. Ele tem um chute muito forte, né? Ele fez um golaço contra o Goiás, não sei se vocês lembram, ano passado. De muito longe, ele tem essa batida colocada, ele, né, bate muito bem na bola. E tem o passe também. Mas assim, a característica hoje, o jogador que o Grêmio tem com característica igual a do Maicon, só o Jean-Pierre. Aí eu entendo o Renato, a insistência do Renato com o Maicon, porque o Grêmio não tem um cara tão bom para fazer essa transição da defesa pro ataque com a bola no chão. Mas eu entendo que tá chegando um limite, né? Tá chegando um momento... Porque assim, se vocês forem perceber também, no jogo contra o Caxias e no outro Grenal, o Grêmio jogou com o Lucas Silva atrás do Maicon e o Matheus Henrique para dar liberdade pros dois. O Matheus Henrique não foi. O Matheus Henrique é muito mais primeiro volante do que segundo. Ele pode ser, ele pode evoluir, mas é uma dificuldade que ele tem. Assim como o Arthur teve no Barcelona. O Arthur foi muito criticado por não pisar na área. E, porra, a referência dos caras era o Xavi, né? Era um cara que levava o time pra frente com a bola e fazia gol. E o Matheus Henrique tem essa dificuldade também. Então, hoje, ainda assim, o Maicon é essencial pro Grêmio, na minha opinião. Mas olha só, o que eu ia dizer antes era o seguinte: a principal questão, para mim, do técnico do Internacional nesse momento, chama-se movimento ofensivo. Como é que ele vai compor essa dupla? Ele considera o Galhardo, que pode estar voltando, como titular. Eu só não sei se é um titular ainda absoluto, digamos assim, porque o problema passa necessariamente pelo o Paulo Guerreiro. E se o Paulo Guerreiro, Baldasso, de novo passar um Grenal, possivelmente daqui a 12 dias, sem marcar, sem entrar na área, bom, aí é o seguinte, até a torcida vai perder a paciência com o Paulo Guerreiro. Mas Benfica... Quer dizer, como é que o técnico vai resolver esse problema do movimento ofensivo do Internacional, sabendo que ele tem um centroavante com as características do Paulo Guerreiro? Tá bem, mas assim, tá aqui o cara que tá reclamando muito da atuação e fiquei indignado com a atuação do Inter no Grenal. Mas nós temos um histórico de Cudê no Internacional, em que este problema estava resolvido. Nós temos por exemplo, nós temos 2 jogos do Inter na fase de grupos da Libertadores da América, em que, em um deles, o Inter contra a Católica tem o Guerreiro marcando 2 gols e decidindo o jogo, e um movimento efetivamente que funcionou efetivamente ofensivamente. Nós temos um Grenal na Arena em que o Internacional teve um movimento ofensivo bastante envolvente, inclusive com o Guerreiro participando da jogada fora da área, assistindo companheiros para entrar na cara do gol. Eu estava gostando desse processo. Eu acho que o Cudê tinha encontrado uma maneira de jogar do meio para frente, com todo mundo entrando na área, com o Edenilson entrando na área, com o Marcos Guilherme Bosquilha entrando na área, até o Cuesta entrando na área. O problema é o Grenal. O problema é o que aconteceu nesse Grenal. Mas eu acho que o encaminhamento de soluções nesse sentido o Cudê já tinha encontrado. Tá, não, mas é que para o Paulo Guerreiro o problema não foi esse Grenal. Tem sido os Grenais. E aí entra a parte emocional, passional, Kleber Grabowska, do processo em relação ao Paulo Guerreiro. A gente sempre falou que centroavante vive de gol, né? E a gente, quando fala em Grenal, lembra de jogadores que eram especialistas, né? Lima, Geraldão,
Jardel, todos tiveram uma fase, mas chegava a Grenal, se recuperavam, né? O Lima chegava a sonhar com gol, né? Só que o Paulo Guerreiro é um cara que demora demais para entrar em ritmo, né? Pegar para aquecer, parece, né? Aquele Fuca antigo que tinha que ligar para aquecer o motor, e tá aí nessa sequência sendo engolido pela dupla de zaga. Então se cria uma rivalidade, uma freguesia que só põe para baixo o Paulo Guerreiro e começa a se desacreditar no potencial de um jogador desse tamanho, né? O Grenal, assim como ele consagra, né, ele demoniza as pessoas, e o Paulo Guerreiro tá vivendo isso aí. E do jeito que tá jogando essa dupla Pedro Jeromel e Kahneman, se o Guerreiro não tomar um habilidol aí, vai ser difícil para ele, hein? Vai sumir, né? Mas ele precisa alguém do lado dele. Aí é tarefa realmente do técnico. Quem vai ser definitivamente esse jogador? Bairrista FC, parceria Grupo Bairrista e RDC TV, com Kleber Grabowska, Fabiano Baldasso, Júnior Maicá. Diga, Kleber. Tem duas informações aí interessantes envolvendo Inter e Santos, né? Que acho que até o Baldasso pode dar um detalhe maior. O Santos está numa situação complicada lá, está brigando com todo mundo, pagando o pato por ter reduzido os 70% dos salários dos jogadores no início da pandemia sem nenhuma negociação, né? Teve o pedido de saída do Everson, que não conseguiu eliminar, né? Vai tentar recorrer. O Sacha também está tentando a mesma coisa. E do Santos com o Inter tem essa questão. O Inter está cobrando uma dívida de 2 milhões do Santos, nesse negócio do Sacha aí, é uma dívida que o Santos não pagou, que é um dinheiro que o Internacional precisa urgentemente. E a outra questão é que o Santos não vai fazer proposta para o Yuri Alberto, né? Então o Internacional está livre, né? Prometeu para 15 de agosto a assinatura do contrato e a entrega daqueles 10 milhões de reais. Acho que o Yuri Alberto, de repente, pode ser um jogador que faça essa combinação, né? Ser um não a informação. A informação, Kleber, que se tem é que o Kudê conversou com o menino no meio da negociação e disse para ele o seguinte: eu não quero aqui tu para compor grupo, eu quero tu titular. Ele pensa, o Kudê tem na sua história times com 2 centroavantes. Tem na sua história. Lá no Racing, lá no Rosário Central, o Kudê quer fazer isso no Inter. Ele pensa nesse guri, no Yuri Alberto, jogando ao lado do Guerreiro. Ô, Júnior Maicá, tu que é um youtuber velho... Oldtuber. Oldtuber. Cara, ontem, mudando um pouquinho a pauta aí, Olá. Ontem morreu Sérgio Ricardo. Opa. Sérgio Ricardo morreu com 88 anos, que é da época da Bossa Nova, cara. E a grande imagem que ficou do Sérgio Ricardo, ela tem 53 anos, que foi do Festival da Música Popular Brasileira de 1967, transmitido pela TV Record, ele quebrando o violão e jogando o violão em cima do público. Pistolaço. Pistola. Lembro bem dele, dessa imagem. Quem ganhou aquele festival, Benfica? Tu que é nosso especialista. E o público claramente dividido, porque o que se dizia é o seguinte: o público identificado com a esquerda no festival estava a favor do Sérgio Ricardo. O público, de alguma forma, identificado com a direita ou com o regime da época, nós já vivíamos a ditadura, estava contra o Sérgio Ricardo. E esse público vaiou demais. Já vaiou num primeiro momento, numa eliminatória. E depois, na parte final, a vaia pegou. Ele tentava cantar e não conseguia. Eu vou te dizer uma coisa, isso para mim é muito marcante. Eu tinha 12 anos de idade e eu estava assistindo esse festival. Daqui a pouco o cara dá uma batida, quebra o violão e joga no público, cara. E o apresentador, eu acho que era o Glota Júnior, que era muito conhecido na época, se apavorou com aquilo. Ele puxou o Sérgio Ricardo para tirar do palco, porque ali a confusão estava estabelecida. Pois esse cara faleceu ontem. Pois é. Como era o nome da música? Menino Bom de Bola? Como é que era? Beto Bom de Bola. Beto Bom de Bola. É. Quem ganhou esse festival, Benfica? Que música ganhou esse festival? Esse festival? 67, Ponteio, Edu Lobo e Marília Medalha. Então foi um negócio assim, porque eu tô na página do livro aqui, cara, vendo o cara aqui, ó, as vaias se intensificam, Sérgio recomeça a cantar, né? Finalmente desiste de novo, arranca o microfone do pedestal e proclama: vocês ganharam! Vocês ganharam!
Mas isso é o Brasil não desenvolvido, ele dizendo, em plena ditadura. Vocês são os animais. E repete a última frase. Vocês são os animais. Caminha para a lateral quando o apresentador Blota Júnior se aproxima e toma-lhe o microfone. Sérgio resolve sair de vez, dá mais 3 passos, para e, visivelmente transtornado, ergue o violão, o arrebenta contra um pedestal. Em seguida, impulsiona o braço direito para trás e, numa atitude inimaginável, arremessa o violão quebrado para esta plateia que o vaiava. Que coisa, uma das cenas, Kleber, mais marcantes da história desses festivais aí de música no Brasil. E como é que foi a manchete do jornal, Silvio? Violada no palco. Violada no palco. Foi essa a manchete do dia seguinte? Eu não duvido, alguma cara. coisa tipo Diário Popular. Eu posso voltar a falar de futebol um pouquinho, só para não perder o gancho aqui? Claro, volta aí. Fui consultar o especialista, o nosso Lúcio Silveira, né, que é um cara que é especializado em futebol argentino, e pedi para ele fazer uma pesquisa a respeito do perfil desse jogador centralizado nos esquemas e nos times argentinos do Cudê. E ele disse que ele, no Racing e no Rosário, ele teve nesse jogador centralizado perfis diferentes. E no Racing, um jogador mais parecido com o Edenilson, né, mais ativo, né, não pensador, não o cara que pisa na bola, e no Rosário, onde o Musto foi volante, né, o Musto era o cara que puxava o losango no meio campo, um para cada lado, e essa função mais avançada, a ponta do losango, a ponta ofensiva, ela teve num primeiro momento o Lo Celso, né, que atualmente está jogando até como um segundo volante. Joga muito. E o outro jogador, no segundo momento... Nessa linha de 3? Exato. Né? Mas era um posicionamento diferente, né, Silvio? Fechando o losango. Ele avançava o Musto. Não, recuava o Musto. O Musto era a ponta defensiva. Perfeito, mas eu acho que ele avançava em relação ao que o Musto faz hoje, quando ele fica praticamente entre os zagueiros. Eu acho que ele estava um pouquinho avançado para que o Lo Celso, na frente dele, fechasse esse losango lá atrás e fosse esse jogador, esse pensador do time, né? E aí era o Lo Celso no momento e depois o Serve, que hoje está no Benfica, né? São dois jogadores assim um pouquinho mais cadenciados, com mais refinamento técnico, né? Então, nos dois times ele usou modelos diferentes. Breaking News anuncia aqui Quem é que deu essa informação? Foi o Júnior B? Diego Rosa vendido, é isso, Maiká? É isso aí. Tá praticamente fechada a negociação agora. O Globoesporte.com dá como fechada já. Notícia do Eduardo Moura e Lucas Bubbles. O Diego Rosa vendido ao Manchester City. O negócio pode chegar a 24 milhões de euros. Né? Na cotação chega até 140 milhões de reais. Tem alguns gatilhos, né? Ele vai ser emprestado inicialmente. Conforme relatou a fonte ao Globoesporte.com, a negociação está 99% fechada e faltam apenas questões burocráticas. Inicialmente, o City pagará 5 milhões de euros pelo negócio, uma parte agora e outra em janeiro. Deste valor, 70% vai para o Grêmio e 30% ao Vitória da Bahia, seu clube formador. Um bônus com meta ainda não revelada prevê o pagamento de mais 4 milhões de euros. Ainda há outros gatilhos e as cifras podem chegar a 24 milhões. Uma delas é a inscrição na Premier League, se completar 10 jogos, enfim. Aí ele vai tendo mais... O Diego Rosa tem 17 anos. O City vai emprestá-lo no primeiro momento, né, para rodar, pegar experiência e depois... Mas para ir para lá, ele teve o olhar do Guardiola. Teve. O aval do Guardiola para ir para o Manchester City. Imagina, de novo, um outro jogador que sai do Grêmio sem ter jogado no grupo principal. E Silvio, tu imagina a situação, o Vitória, sabe como é que o Diego Rosa veio pro Grêmio? Numa negociação envolvendo o zagueiro Wallace Reis. O Vitória quis o Wallace Reis, lembra do Wallace, o zagueiro literário, o zagueiro que lia. E aí o Grêmio ganhou esse guri da base, lapidou ele e agora vende pro Manchester City. Vocês estão rindo? O Figueroa ria muito. Ria muito. Não, eu tô rindo. Muito. Neruda. Porra, eu tô rindo. Não, tá tudo certo. O Wallace Reis ler tá tudo certo. Inclusive, ele devia se dedicar à leitura, né? E menos ao futebol. Eu rio, Silvio Benfica, do diretor que assinou. Eu rio do diretor do Vitória da Bahia que assinou essa negociação.
Esse aí E sim. talvez, mas eu acho Esse que não leu. Não, mas naquele momento, primeiro, o cara não. Isso faz 2 anos, 3 anos, o cara não conseguia enxergar tudo ali, né? Segundo, devia estar precisando urgentemente de um zagueiro. E terceiro, ainda assim o Vitória leva ele não largou totalmente, ele leva um bom dinheiro aí, cerca de 30%, me parece. Assim, ó, tem mais um detalhe importante aqui na venda, né? Que é a seguinte, ó, a Juventus, antes da pandemia, a Juventus já tinha demonstrado interesse no Diego Rosa. Mas o Grêmio não quis vendê-lo, né? Não queria usar ele no grupo principal primeiro. Só que, Silvio, algumas questões envolvendo a renovação de contrato com o Diego Rosa e o empresário dele, né? O Grêmio e o empresário não estavam chegando a um acordo, e aí o Grêmio se viu contra a parede e acabou vendendo. Porque na época, quando a Juventus o procurou, o Grêmio e o empresário dele, do Diego Rosa, acertaram estava acertado uma ampliação do vínculo até 2024. Aí tinha questões de salários, bonificações, e aí não fechou a renovação do contrato do Diego Rosa, e aí o Grêmio se viu na obrigação, né, de vendê-lo. Então acabou fazendo o negócio. É isso, né? O futebol é isso, ele tá na mão do empresário, né? O empresário tem o poder. Chega perto da renovação. Foi o que aconteceu com o Ferreira agora. O Ferreira tá afastado do Grêmio ainda, né? Mas tá inscrito ainda no Gauchão, né? Tá. Isso é engraçado, porque o Grêmio botou pra treinar separado, mas o guri não saiu do grupo. Silvio, é impressionante como o Grêmio revela bons volantes, né? Vem aí no Wallace, Jailson, Arthur, Matheus Henrique, Diego Rosa nem jogou. Eu tava acompanhando... Darlan, que entrou bem no Grenal. Darlan também, né? Copa São Paulo não, Copa Santiago, Sub-17. O Grêmio tem 2 volantes. Um acho que vai ser promovido em seguida, chamado Pedro Cuiabá, né? Mas tem um outro, eu não sei se vai trocar de nome ou vai manter o apelido, que é o Sarará. O Sarará joga muita bola. Lógico que é sub-17 ainda, né? Tem etapas para vencer, mas se continuar nessa evolução, olha, o Grêmio tá tranquilo. Pode começar a pensar daqui 1 ano em vender o Matheus Henrique, e vai ter nessa sequência, né? Nessa sucessão natural, já tem peça dentro de casa. O Cudê tem que começar a escalar garoto, Baldasso. É isso aí, cara. Eu sei que o Grêmio navegou em mares mais tranquilos nos últimos anos.